Nos contando um pouquinho sobre essas falas do ministro Barroso a respeito de liberdade de expressão. Zoe Martínez, eu começo com você justamente buscando entender esses limites que o Barroso cita. Ô, Paulo, não era esse ministro que falou que ia ficar quieto, que ia calar a boca? Não deu uma semana, já está aí falando de novo, já está cutucando de novo, já está esticando a corda de novo e falando que tem que ter, sim, limites para a liberdade de expressão. Liberdade de expressão você tem ou você não tem? Já tem uma legislação aqui no Brasil que legisla sobre isso. Se você sofre calúnia, difamação, injúria, o Código Penal está lá para isso. Você vai, arruma um advogado, processa quem te caluniou, quem te difamou. Passou disso, é censura. E agora eu explico. O Bolsonaro é chamado de antidemocrático, é chamado de genocida. Aí tudo bem, viva a liberdade de expressão. Se o Bolsonaro decidir processar, é antidemocrático, não aceita a opinião contra, não aceita que alguém fale mal dele. E quando é com o Supremo Tribunal Federal? Porque você não pode falar coisas que são verdadeiras a respeito do Supremo Tribunal Federal. Se você fala que o STF não respeita mais a Constituição, que agem inconstitucionalmente, são verdades. Vocês não leem mais a Constituição. É verdade que o STF passou de ser um órgão técnico para um órgão político. É uma instituição política. O que o Barroso está fazendo é política. O que o Alexandre de Moraes faz é política. Não é mentira. Por que pessoas estão sendo presas por falarem a verdade a respeito do STF? E porque quando em relação ao presidente Bolsonaro, tudo vale. É uma grande hipocrisia. O STF, infelizmente, é mais um órgão político que estica a corda, que está fazendo política e que quer, a qualquer custo, derrubar o presidente Bolsonaro. O Drilis, eu queria um comentário seu a respeito dessa fala do Mourão, dizendo que pedir fechamento do Supremo é liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão? A democracia tem esse paradoxo. Você pode criar o princípio de liberdade para contestar a própria democracia. E a gente tem isso no Congresso. A gente tem dois partidos, por exemplo, o PCdoB e o PSOL. O PCdoB acha que a democracia é um instrumento burguês, capitalista, usado para sufocar o proletariado. Isso é um discurso antidemocrático? Sim, mas a democracia pressupõe uma crítica ou mesmo um ataque aos seus fundamentos pilares. O PSOL é pior ainda. É burro, porque o socialismo nunca na vida, na história, se coadunou à liberdade. Ao contrário, massacra aqueles que não se coadunam ao partido único comunista que comanda os países que mataram mais de 100 milhões de pessoas durante o século XX. Ou seja, e a democracia pressupõe a sua própria crítica. E liberdade de expressão, meu Paulo, é você tolerar quem te odeia, quem te despreza, é você tolerar a possibilidade de mentira, a possibilidade de você se equivocar em relação a alguém, a uma instituição, como o próprio STF está se equivocando em relação a criminalizar a desconfiança que tem dele. Você pode criticar o ministro e falar que ele não é merecedor daquela instituição. Para completar, Paulo, eu acho que tem dois tipificações criminais que não existem no Código Penal, que são, em si mesmas, uma afronta ao princípio da liberdade. Discurso de ódio, por exemplo. Eu tenho o direito de odiar o Paulo Matias. A Paulinha tem o direito de me odiar. O que eles não têm o direito, que ninguém tem o direito, é de matar, torturar, denegrir a pessoa em nome desse ódio. Eu te odeio. Então, eu te dou eu odeio. Eu te concedo o direito do equívoco de todos me odiarem. Fake news. Fake news é o quê? Mentira. Basicamente, desde Sócrates, a gente discute o que é verdade ou é mentira. Se você impõe o Ministério da Verdade em nome dessa ponderação da liberdade de expressão, você acaba com a liberdade de expressão. Alguém pode dizer, sim, que o Barroso é boca de veludo, que ele é surubeiro, que ele transou com o Zé Dirceu em Cuba. Tudo bem. Eventualmente, se ele se sentir ofendido, existem os meios legais de calúnia e difamação para ele processar quem o caluniou. Agora, o que você não pode é estabelecer prisões, perseguições, denegrir pessoas, sufocar pessoas, prender pessoas sem o devido processo legal, baseado nessas duas tipificações, eventualmente criminais, pseudo-criminais, que não existem. Você pode odiar alguém, você pode mentir a respeito de alguém, e eventualmente você pode processar quem denigra a sua imagem. O que você está dizendo, basicamente... Peraí, Drilis. O que o Barroso está fazendo
Deixa eu te na fazer sua uma ação pergunta. é perseguindo a liberdade. O que você está dizendo, basicamente, é o seguinte, que ninguém pode ser processado pelo que fala, mas pelos crimes que estão impostos no Código Penal brasileiro. Como, por exemplo, injúria, difamação. Calúnia. Então, por exemplo, se você falar que o Barroso participou de uma suruba em Cuba e o Barroso se sentiu ofendido de alguma forma, ele tem o direito de ir na pode justiça processar, isso justamente sim. processar uma pessoa. É claro, o problema é que ele arregimentou 2 inquéritos baseados em crimes que não existem, que é discurso de ódio e fake news. Você tem, pela liberdade, o direito de mentir e você tem o direito de odiar alguém. Você não pode acabar com a vida de alguém através uma pergunta para a Adriana. Por favor. As pessoas têm Isso é o direito... liberdade. Nessa tua ótica, as pessoas também têm o direito de cancelar alguém? Sim. Porque é uma reclamação da direita, né? Isso aí. O cancelamento. Mas o cancelamento também não é uma liberdade de expressão? Sim, o cancelamento, a perseguição, a calúnia, a difamação. Você pode tudo instrumentalizar isso e processar quem denegriu a sua imagem. E é o que está acontecendo. Esse é um problema de eu não estou entendendo esse comportamento. papo, juro. Não, o problema que está água isso acontecendo aqui? com o água. STF, o que está acontecendo com o Por STF, água. é que ele criou 2 Tá prendendo gente que chamou ele de boca de Estão criando crime que não existe. Posso falar isso? Ele criou 2 tipificações Que bobagem. criminais que vão contra a liberdade. Qual que ela criou? Fake news, Um minuto, Drilis. fake news. Você pode mentir Ele criou? em nome da liberdade, você pode se enganar Ele não em nome criou da nada, liberdade, posso falar? E eu posso odiar alguém em nome da Peraí. liberdade. Fala muito. Ô, Guguinha, você pode falar agora 7 minutos. Olha, olha a distorção que eles fazem, né? Eles ficam tentando criar uma narrativa como se as pessoas estivessem sendo presas porque chamam o Luiz Barroso de boca de veludo, ou porque acham que há ministros que são corruptos no STF, ou porque tecem críticas a eles. Zoe acabou de detonar o Luiz Barroso. O Adriles idem, eu te garanto que ninguém vai ser processado por isso, porque isso não acontece. Ninguém é preso por isso. Aliás, acontece. Do outro lado, um garoto fez um pôster para um show de punk rock fazendo uma piada com o Bolsonaro. Foi detido. O Sérgio Moro abriu 12 processos para apurar crime contra a honra em 15 meses. Um desses processos contra esse show de punk rock. A gente tem um cozinheiro que foi preso só porque tuitou que não queria cozinhar para aquele diabo que é o Bolsonaro. Falaram que ele poderia envenenar a comida. Ele foi detido. Isso é exagero. Essa semana está sendo processada uma mulher porque escreveu na internet fogo nos racistas. Isso é exagero. Isso é censura. Isso é ataque à democracia. E isso vem do lado do bolsonarismo, que fica criando uma narrativa mentirosa, como se a STF estivesse prendendo ao esmo. Quem está partindo para cima das pessoas para censurar é o Bolsonaro. O que o STF fez, junto com a Polícia Federal e com a Procuradoria, foi ver que Daniel Silveira, por exemplo, cometeu crimes. Eles não inventaram fake news. Ele cometeu um crime da ameaça. Ele ameaçou ministros. Ele incitou a plateia dele a ameaçar e a perseguir ministros do STF. Isso é perigosíssimo. Ele também incitou os bolsonaristas a se colocarem contra o STF, a criar animosidade, portanto, com o STF. Isso é perigosíssimo. Isso, a Lei de Segurança Nacional enquadra como algo criminoso. Eles foram em crimes. Ninguém inventou nada. A Polícia Federal, a Procuradoria e o STF, em conluio, disseram que ele cometeu um crime. Foi crime. E você, sendo um parlamentar, mesmo com a imunidade, você não pode cometer crimes. Há um limite. Muito bem. Por isso que ele está pagando. Zoe Bom, e Adriles. enquanto ele falava, eu anotei o nome de alguns perseguidos políticos. O Daniel, deputado federal, foi preso. A Sarah Winter foi presa, ficou vários e vários meses longe do filho, cumprindo pena pelo crime de quê? De criticar o Supremo Tribunal Federal. Roberto Jefferson, Eustáquio e Alan dos Santos, que tem uma filha no Brasil que sofre com problemas de saúde desde que nasceu, teve que fugir do país, está nos Estados Unidos há mais de um ano, longe da mulher e dos filhos. Por quê? Porque um perseguido político, por causa do STF, por ele tecer críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, o Guga falou que eu, Adriles, criticamos aqui o STF e nada acontece com a gente. Mas calma, ditadura não é assim de uma hora para outra que eles tiram a liberdade de todo mundo. Começa com um, começa com o segundo, começa com o terceiro, até que normalizam essa situação, normalizam. Chegam num ponto que, por exemplo, o Guga, ele normalizou a prisão de um deputado federal, um deputado que tem imunidade parlamentar, que pode falar, que está assegurado na Constituição quaisquer palavras. O Daniel pode falar o que quiser. E caso
caso tenha quebrado decoro, quem tem que julgar se foi quebra de decoro é a Câmara Federal. Nada do STF interferir nisso. Infelizmente, hoje, o que a gente tem no Brasil é um Supremo Tribunal Federal que legisla, que haja como executivo, como judiciário, como legislativo, como todos os poderes, interfere em todos os poderes segundo a sua conveniência. E a Constituição nada vale. E não sou eu que estou falando, são os maiores juristas vivos desse país que concordam comigo. Adriles e Guga, vamos lá. Todos esses Aqueles que assinaram semana passada, por exemplo. Nossa. E nem todos concordam com o Deixa o Bolsonaro. Adrilinho falar. Vai, Adriles. Posso Ives falar? Gandra. Por favor, Posso vamos. falar? Vamos, que eles têm ao vamos. vivo. Vai, menino. Todos esses casos nomeados pelo Guga, todas essas pessoas que eventualmente até podem ser num arroubo da justiça, terem sido presas preventivamente, estão soltas. A questão é, Daniel Silveira ficou um ano encarcerado. Se você não leu, 11 não posso meses. fazer Você nada. que não leu mês. esse informe. Deixa eu Dá terminar. Google, qualquer Peraí, pessoa. aí, Google. Guguinha, peraí. 11 meses. Ele quer mentir. Deixa eu falar. Porque ele tá Guga. errado. Ah, mas não mente, né? É 11 meses. 11 meses na mês. cadeia e um mês mesinho. com tornozeleira Cara, eletrônica. acho que ele ficou 11 meses. Que Pô, viagem. Guga, ô, Paulo. Vamos, vai, Adriles. Ficou um ano na cadeia. Um mês. Roberto Um mês. Jefferson. Um mês. Pô, gente, mas aí Vai lá, Vamos ô lá pra ele Guguinha, mentir. peraí. Roberto Peraí que você vai Jefferson. poder falar. Desliga peraí. o microfone, Vai lá. então. checar. Roberto Jefferson está até hoje com tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar porque queria espantar o capeta da igreja. Sarah Winter jogou uma meia dúzia de rojões, foi acusada como ato terrorista. Tudo dentro de inquéritos espúrios que foram engavetados pela própria PGR, por exemplo, essas coisas dos atos antidemocráticos, que foram renomeados e ressuscitados pelo Alexandre de Moraes para apurar coisas que já foram engavetadas por absoluta falta de provas. O que é o ato antidemocrático? É você estabelecer um tanto de gente criticando o STF, criticando ministros que estão usurpando a prerrogativa dos seus poderes para prender pessoas. Parece uma coisa tautológica e esquizofrênica. Você não pode criticar um ministro, senão você Claro antidemocrático, você é odioso e você promove fake news. A democracia é tagarela. Ela pressupõe o direito a uma crítica injusta. Ela pressupõe o direito a você detestar alguém. Ela pressupõe o direito de você se equivocar em relação a um princípio ideológico que você tem e vai contra a democracia. Para isso, existem instrumentos legais. Se alguém se sente ofendido, se alguém se sente lesado, que acione a justiça para calúnia e difamação. O problema é você orquestrar inquéritos imorais, ilegais. Esses processos, esses inquéritos estão arquivados pela própria PGR. E depois você ressuscita para promover perseguição política a inimigos políticos Guga, em nome da democracia, em nome de uma falsa liberdade. É uma coisa A PGR vale. inversão da Para o realidade. Adriles, vale o que a PGR fala. A PGR aparelhada com Augusto Aras, que ao longo de 3 anos à frente da PGR... Aí, você merece ser preso porque tá criticando a PGR? Não, Licença. Lógico a que questão não, é ninguém essa. merece ser preso por criticar o STF. O STF merece muitas críticas. Tem um monte de ministro ali que é incapaz. Tem alguns que são suspeitos de corrupção. Acho maravilhoso quando eu vejo críticas ao STF. O que eu acho errado é ver um grupo Que é errado, organizado Guga? tentando intimidar outro poder Mas para aonde criar... você viu isso? Licença, essa Aonde narrativa você viu isso? que você, inclusive, tenta vender de que, olha, o STF é o vilão. Mas me dá e um a gente exemplo precisa disso. do artigo 142. A gente precisa de um Guga, poder me dá um exemplo de moderador. perseguição Peraí, política ao gente, STF. peraí, Só calma, isso. calma, Putz, calma. Você o Cadê o tempo inteiro, grupo? tempo inteiro Cadê o isso grupo? acontece. Esse Cadê é o grupo? turma do Que Daniel grupo? Silveira pedindo pra turba dele perseguir ministro, Ah, Guga, sabendo onde isso é ele mora, literária. ir atrás dele. Isso não é Ele E o falou que vai Lula, bater e o em Lula, Adriles. mandando o Peraí, povo pra porta, pra casa dos turminha, deputados. Eles Vamos vão organizar falar. a sala Rapidamente. de aula. Eu adoro as reações da Deixa eu Paulinha falar, e do galera. Vini quando o pau tá quebrando. Posso falar, por aqui. então? Eu só Não, fico só- de Só olho. rapidamente, só para Eles não só deixam. para que a gente checou aqui a informação sobre o Daniel Silveira. Ele foi preso em fevereiro do ano passado. Aí, em março, ele foi para prisão domiciliar, só que aí ele descumpriu algumas medidas restritivas e voltou para a prisão em junho, no final de junho do ano passado, e ficou até novembro. Pois é, um ano preso. Pelo amor de Deus, velho. Junho, Eu te falei. Tá dando informação. ganhei. Só um minutinho, turma. É, fake por news. favor, Novembro, vai. ou seja, Fala, Vini. Um ano preso. Pra encerrar, Guga, por favor. esperar, eles não sabem fazer uma matemática simples. De junho até novembro deu um ano para eles. Tá ok. Deu novembro, eles acertaram. Eu falei, porque o primeiro ficou um mês. Depois
2 ficou mais 4 anos. Eu ganhou, acertei. perdeu. Prisão em Obrigado. casa. Perdeu, Prisão em Playboy, casa, perdeu, prisão. Playboy. Ele ficou 1 ano preso, segundo os Um ano na cadeia. bolsonaristas. Sempre- Perdeu. É esse tipo Muito de bem. narrativa Você que quer eles querem fechar, criar. por Posso favor? só terminar? Infelizmente, Você o não Bolsonaro, terminou ele só ainda? aponta Eles a não mão deixam. pro Bolsonaro. Eles Só o não Bolsonaro deixam. erra, só a turma do Bolsonaro erra. E o Não são Lula, vocês que Guga, você atacam o passa STF. paninho pro Lula, né? Porque o Lula incitou torcedora falando de esses mim. petralhas aí, criminosos, terroristas, que a gente sabe muito bem incitou quem o são, quê? porque toda vez que vão pra rua, acabam depredando o patrimônio público, incitou Jogam esses fogos de apoiadores, artifício. incitou esses apoiadores dele a irem pra casa dos deputados da base do governo Alguém foi? e até invadirem. Alguém foi? Muito bem, Guga, para fechar, vai, por favor. Olha, 30 gente, segundos. essa história toda de atacar o STF tem um único Atacar o intuito, STF. que é de tentar desmerecer o STF para criar essa narrativa do poder moderador que a Drilis pede às vezes, que é simplesmente para que o Exército modere os poderes, ou seja, uma intervenção militar. O STF é Adriles, inatacável e só para terminar, incriticável. licença. Não pode. Esse ataque Segundo todo o autoritário ao STF, Lula, não pode de Adriles, criticar o licença, só para STF. terminar. Quem tá Eu vou ouvindo, tirar a gente? palavra de vocês se Ele tá vocês ficarem se Deixa eu interrompendo desse terminar, não jeito. dá, Hoje tá licença. demais, hein? Tá. Tá Por favor. demais, e é só ele só me Por favor. interrompe. Não, você também não é santo não, querido. Segue em frente. Mas é Não, fato. hoje ele tá negando a realidade É completamente. fato. Mas Esse tudo normal. ataque ao STF, gente, é por isso. É porque eles querem pedir uma intervenção militar. Os defensores da liberdade, na verdade, estão interessados na intervenção. Escuta,